pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos. Nós vamos aí preparando para mais uma aula. Tudo bem com vocês? Tudo certinho? Tudo bem? Boa tarde. Tentando organizar aqui o cenário. A gente ter um bate-papo bem legal hoje. Oi, Silvia, tudo bem? Tudo bem, queridos? Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Me dá um joinha aí se o som estiver legal. O pessoal aqui do YouTube também, se puder me dar um ok, me fala aí se tá tudo certo com o som. Estão conseguindo ouvir? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui do YouTube. Hoje nós temos aí um assunto bem interessante, né, para conversar. Hoje é dia de fazer a pergunta pro espelho, né? Espelho, espelho meu. Tudo bem, gente. Vamos então aí preparando o coração. Ajustando aqui uns últimos detalhes. Zélia, bem-vinda. Sheila, tudo certinho com vocês? Muito bem, muito bem. Bom, pessoal, hoje então a gente vai falar, vamos conversar um pouquinho sobre essa questão da autoimagem, como que nós nos vemos, e quanto isso impacta na nossa vida também, né? Isso é bem importante para esse processo de autoconhecimento que a gente passa ao longo aí da nossa vida. Então é sempre importante a gente trazer essa reflexão, retomar aí alguns pontos, né? Para que a gente possa ir compreendendo, né? Os retalhos aí da nossa vida. Olá, Cecília, bem-vinda. Tudo certinho aí, gente? Pra gente poder começar. Todo mundo com o espelho na frente aí para se olhar de verdade. Hoje a gente vai fazer esse exercício do espelho. Não de literal, né? Não do espelho literal. Mas a gente vai fazer aí esse exercício de se olhar, né? De como que se olhar, mas sem qualquer filtro, né? Ou seja, só com o filtro da verdade, realmente, né? Sheila, faz 2 anos que não me olho no espelho. Olha só como isso é, gente. Não é verdade? A gente às vezes não se dá conta de tudo isso que está acontecendo com a gente, não é? Gente, só um minutinho que eu estou tentando conectar aqui no YouTube. A gente precisa ver as coisas sobre um outro ângulo, não é? Geralmente, quando eu falo com os alunos do yoga, né? Quando nós fazemos as posturas invertidas, em que a gente fica com a cabeça para baixo, é bem interessante porque nós precisamos, né, aprender a ver as coisas sob um outro ângulo, não é? E aí a gente tem essa questão do se olhar, né? Se olhar de uma outra forma. A gente não precisa olhar no espelho e ver aquilo que as pessoas falaram que a gente é. E é isso que a gente vai falar na live de hoje, tá? Então não percam. Só aqui um minutinho para eu tentar melhorar aqui meu
tá carregando. Bom, a gente vai fazendo aqui o que dá para fazer, né? Respira, tá tudo bem, e aí a gente vai fazendo o que for possível. Ele tá rodando aqui, mas não quer carregar. Bom, vamos lá então, gente. Então essa é uma questão, né, que a gente sempre deve perguntar. Como que a gente se olha? Né? A Sheila já falou aqui que faz mais de 2 anos que não se olha no espelho. E vocês, né? Vocês que estão aí me ouvindo, né? Quantas vezes você se olha no espelho? Oi, mamãe, seja bem-vinda. Olha a minha mamãe ainda na honra da presença dela. Quantas vezes você se olha no espelho? Né? Quantas vezes você se permite olhar no espelho? E como você se olha? Né? Você se olha observando só sua aparência física ou você se olha para dentro, né? Da sua essência, do seu coração, da sua alma? É bem importante a gente fazer essa reflexão. E depois que terminar essa live, esse bate-papo nosso, eu aconselho vocês a irem de frente para o espelho. Não precisa, a gente vai ver aqui, né? Não precisa falar nada, não precisa pensar nada, só se olhar, não é? E como é difícil esse olhar, porque muitas vezes quando a gente se olha no espelho, a gente faz a pergunta da bruxa lá da Branca de Neve, né? Às vezes inconscientemente a gente vai se perguntar: espelho, espelho meu, existe alguém mais bonita do que eu? Né? Que era o que a bruxa perguntava, né? Na historinha da Branca de Neve. Então, gente, é bem importante a gente entender, né? Qual que é esse olhar que nós estamos tendo para nossa imagem. E a nossa imagem, né? Essa autoimagem é como a gente se vê. E quantas vezes, né? Quantas vezes você vai de frente para um espelho, o que você vê? Será que você vê quem realmente você é? Ou será que você vê alguém que você desconhece? Você vê projetado ali no espelho alguém que foi construído pelas outras pessoas, que foram construídos pela própria história, não é? Pessoal chegando, muito bem. Gi, Elaine, Marilena, sejam bem-vindas. Então, a gente perceber, né, ter esse olhar, muitas vezes a gente vê, mas a gente não olha, né? E como é difícil a gente olhar, né? Tem até uma live que a gente fez uma vez sobre os sentidos, que eu falava sobre a arte de olhar, né? Porque às vezes a gente vê um monte de coisa, mas você olha, né? Você tem esse olhar para você mesmo, né? É bem interessante. Então vamos falar um pouquinho sobre essa questão aí da autoimagem, porque a gente vai entender, né? Autoimagem
é isso, é como você se vê, né? É o conhecimento que você tem sobre você mesmo. São as características que você vê em você mesmo, né? São os defeitos que você vê em você. Não só a parte física, mas também as emoções, os comportamentos, os hábitos. Então, tudo isso está ligado diretamente com a autoimagem. E muitas vezes, né, essa questão da gente se olhar, da gente ter coragem, né, porque muitas vezes não é fácil. A gente olha, mas a gente fica inventando um monte de história da nossa imagem. A gente olha e a gente inventa uma outra imagem, né? A gente cria uma historinha, igual a historinha lá da bruxa da Branca de Neve. A gente vai criando historinhas sobre a nossa imagem, né? E muitas vezes essas histórias, elas não representam a verdade de quem nós somos realmente. Muitas vezes a gente está desatento, muitas vezes a gente está desligado de tudo isso, muitas vezes a gente não tem esse conhecimento sobre o que envolve a nossa vida, né? A gente vive muito no automático e aí a gente começa a inventar histórias, né? Eu vou dar para vocês um exemplo aqui, que tem uma aluna que ela está participando do projeto do Yoga 90-10 e que uma das coisas que ela relatou é que ela se olhava no espelho e ela não se via como ela estava. E um dia, quando ela viu uma foto dela, né, tinha sido tirada ali, e aí ela se deu conta de como ela estava. Né? Oi, Iva, seja bem-vinda. Então, olha para vocês verem a diferença, né? Do se ver no espelho, mas do se olhar, né? De entender esse olhar mais profundo. E aí, a partir do momento em que ela viu a foto, ela realmente viu a imagem do corpo dela e que era diferente da imagem que ela se via no espelho. Olha que interessante, gente. E tudo isso é uma percepção da consciência, né? De como que a gente vai aprendendo, tendo novas percepções e vamos nos vendo de forma diferente. Então ela relatou isso, que aí ela resolveu tomar uma atitude, porque aí nessa foto ela percebeu que realmente ela estava muito acima do peso e começou aí a tomar uma atitude. E aí ela entrou para o projeto do Yoga 90-10. E isso acontece várias vezes com a gente, né? Se a gente for parar para pensar, quantas vezes a gente se olha no espelho e a gente pode tanto se ver numa autoimagem positiva em excesso, como também a gente pode se ver numa autoimagem negativa em excesso, né? Então, por exemplo, às vezes a gente se olha no espelho e fica buscando julgar, né? Nossa, olha essa gordurinha, nossa, olha as minhas rugas, essa semana eu fiz isso. Nossa, olha as minhas rugas. Ai, nossa, como eu sou incapaz. Ai, como eu sou uma fracassada, né? Ah, eu sou a tal, eu sou a melhor que existe. Estão entendendo? Então, as autoimagens, né, nos seus extremos, elas vão muitas vezes gerando uma imagem que não é real. E aí, essa imagem, ela é construída, né? Ela é construída ao longo da nossa história, ao longo do nosso processo de educação, desde a infância.
tudo que a gente ouviu quando era criança, todas as situações de vida que a gente já viveu até hoje, foram contribuindo para que a gente pudesse ter essa autoimagem que a gente tem hoje, seja ela negativa, seja ela positiva, tá? Então é bem importante a gente entender isso, né? Que muitas vezes a gente tem não só o julgamento da aparência física, mas a gente também se olha no espelho e se julga dentro dos nossos comportamentos, dentro dos nossos sentimentos, né? Muitas vezes a gente fica pensando, né? Eu não consigo fazer nada, eu sou muito desastrada, eu sou muito incapaz. E todos esses sentimentos, né, foram construídos. A gente não dá pra gente desligar do nada, né, e deixar e mudar assim de uma hora para outra. Mas a primeira coisa é a gente olhar e perceber o que a gente está pensando da gente mesmo, né? Então, a primeira coisa para a gente trabalhar com a autoimagem é a gente identificar como que a gente se vê nesse momento, tá? Então, por isso que eu encorajo vocês, depois que terminar, né, essa live de hoje, irem de frente para o espelho, se olhar, mas sem o julgamento, né? Porque eu até anotei aqui para não esquecer. Julgamento, né? Quando a gente, tudo na nossa vida a gente julga. Já pararam para pensar? A gente sempre está julgando se é bom ou se é ruim, se é certo, se é errado, se é branco, se é preto, se é dia, se é noite, né? Se é alto, se é baixo, se é gordo, se é magro. A gente sempre tem um julgamento. A gente sempre está trazendo alguma comparação, alguma coisa que vai, de alguma forma, levar a gente para os extremos, ou para o extremo positivo, ou para o extremo negativo, né? Bem-vindo o pessoal que está chegando, Salete, Leandro, sejam bem-vindos, viu? Então, toda vez que a gente se compara, toda vez que a gente julga, interfere diretamente na nossa autoestima. E a nossa autoestima está diretamente ligada aos nossos comportamentos, aos nossos hábitos. Então vocês vejam que é um ciclo, né? É um círculo vicioso ou um círculo virtuoso. Mas a gente precisa identificar, né, que nesse processo de como você se vê, você traz isso para você dentro da sua autoestima e isso vai conduzir os seus comportamentos, isso vai gerar os seus comportamentos. Um exemplo, né? A pessoa que se olha no espelho e às vezes se acha gorda, né? A pessoa olha e às vezes ela tá mesmo acima do peso, mas ela se olha já com aquela coisa do gorda. E aí ela já vai trazer para a autoestima dela, né, essa falta. Desculpa, gente. Já vai trazer para essa autoestima dela que ela é uma fracassada mesmo, porque ela tá gorda, né? A sociedade, a mídia, né, sempre fala, gordo é aquele que não tem coragem de fazer nada. E aí ela já se coloca nessa situação, né? E quando ela traz essa situação para ela de que eu sou gorda, eu já sou uma fracassada, o comportamento dela é o quê? Então eu não preciso fazer nada porque eu sou assim mesmo. E aí ela se deixa levar, né, por hábitos que não são tão saudáveis, porque ela já é gorda mesmo, ela já é uma fracassada, e aí ela não consegue mudar os hábitos dela. Entenderam esse caminho? Então por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com a forma como a gente se olha. E por isso que eu tô falando tanto da questão do julgamento, né?
Tem uma frase bem impactante, assim, que quando eu li, eu parei para pensar assim, e como isso é verdade? Uma frase do professor Hermógenes fala assim, ó, tanto o sentimento de inferioridade como o seu oposto, né, de se sentir superior, são produtos do egoísmo. Olha que frase forte, né? Porque as pessoas acham assim, só quem só quem se acha superior, né, se acha o tal, se acha o mais, é egoísta. Só que não. A partir do momento em que a gente se coloca como vítima, como coitado, isso também é fruto do nosso egoísmo. Porque mesmo que não seja consciente, mas inconscientemente, a nossa mente ela sabe que se a gente se coloca como vítima, alguém vai dar atenção pra gente, né? Alguém vai olhar pra gente, alguém vai cuidar. E aí esse é o egoísmo. Entenderam? Então é muito importante que a gente aprenda, né, a se olhar com essa disposição de não julgar. E aí eu trago um conceito do yoga, que é um dos princípios que a gente estuda, que em sânscrito, né, a gente fala satya, que é a verdade, que é o não mentir. E essa relação, né, da autoimagem, de você se olhar e não mentir e se encarar de frente, né, e de ter a coragem de ver realmente quem você é aqui e agora, é um processo, é um trabalho. Não dá pra gente olhar de cara e definir quem nós somos exatamente e isso precisa ser corrigido, isso tá bom, ok, muda. Não, né? É um processo que vai ser construído, tá? Então eu queria trazer para vocês algumas ideias de como que a gente pode se olhar dessa forma, né? De forma verdadeira, para enxergar quem a gente é realmente e não quem disseram pra gente que a gente era. E fazer esse exercício é uma construção, né? É um pouquinho todos os dias, na forma como a gente se olha, de algumas formas, que eu vou passar para vocês aqui agora. Tudo bem, gente? Tem uma colocação aqui que a Sheila fez, tenho uns 18 anos, que não sei mais quem sou. Quando me vejo, é super difícil tentar me achar novamente. Muitas situações que a gente vive na nossa vida, elas vão nos afastando, né, de nós mesmos. E muitas vezes a gente fica nesse caminho, né, de não enxergar uma saída, de não se ver, não se achar, não saber quem é. E quando a situação ela fica um pouco mais nesse sentido, né, 18 anos, então é muito tempo. A gente precisa de ajuda, muitas vezes, né? Muitas vezes a gente precisa de ajuda, precisa fazer uma terapia, precisa às vezes fazer um trabalho, né, em conjunto, porque as situações que às vezes a gente vive na nossa vida vão nos afastando. E quanto mais a gente se afasta, mais difícil é para retornar, né? Mais difícil é para lembrar o caminho de volta, tá bom? Então, nesses casos, assim, onde a gente já está, além desses exercícios, né, que eu vou passar, é interessante a gente ter, sim, uma visão, uma orientação de um profissional, tá? Fazer uma psicoterapia, procurar ajuda aí de profissionais que atuam também nessa área, tá?
E o yoga, ele vai trazer essa questão da verdade pra gente, né? Pra gente ter essa coragem de se ver como a gente realmente é. E como eu falei, não é um processo que você se olha hoje e você enxerga tudo. Até mesmo porque a gente vai mudando ao longo dos dias. Ontem nós éramos diferentes, hoje nós já somos outras pessoas, né? Então é um processo diário de você ir olhando, de você ir se descobrindo e você entendendo quem você é realmente. E não ter medo, não precisa ter medo, tá? Então algumas dicas, ó. Primeira coisa é ficar, como que eu posso dizer? É parar de ficar inventando história. Não cria a história antes de você chegar no espelho, né? Porque muitas vezes a gente tem a história pronta na cabeça, seja porque a gente criou para se defender, seja porque alguém falou aquilo e a gente aceitou como sendo a nossa verdade, seja de forma inconsciente que viemos construindo ao longo da nossa vida. Mas sabe, é como se a gente tirasse a máscara, não ficar contando historinha antes de se olhar, não ficar dando desculpa para o que você vai ver, né? Então, quando você se olhar, e o olhar no espelho é olhar no espelho mesmo, tá, gente? Certo? É o espelho mesmo na sua frente. Vai lá no seu quarto, no seu banheiro. Olha nos seus olhos, mas não precisa dar interpretação nenhuma para o que você vai ver, tá? Não precisa julgar se você tem mais rugas hoje do que ontem. Não precisa julgar se hoje você está mais insatisfeito do que ontem. Não precisa julgar se você hoje tem mais determinação do que ontem, do que há um ano atrás, 3 anos atrás, sem histórias, sabe? Sem racionalizar, sem justificar. Acho que essa palavra é sem justificativa, né? Vai lá e se olha, só olha, tá? A segunda dica para a gente poder compreender quem nós realmente somos, né? É a questão dos julgamentos, tá? Das defensivas, da classificação. Porque muitas vezes quando a gente faz esses julgamentos, a gente está se comparando. Ou a gente está se comparando com alguém da nossa casa, ou a gente está comparando com alguém que às vezes está nas mídias, que a gente nem conhece, nem sabe a vida que a pessoa tem, e a gente fica se comparando, né? Então, é sem julgamento. Vai lá, se olha, não precisa identificar, não precisa classificar se é bom, se é ruim, se é chato, se é legal, se é feio, se é bonito. Não precisa, tá? Não precisa se punir, não precisa falar, nossa, eu não posso ser assim. Não. Ou então, nossa, como eu sou assim. Também não, tá? É ir limpo, sem qualquer forma de julgamento. E aí se olhar nos olhos e perceber quem você é, tá? Uma outra coisa que funciona muito também, né? É a gente se olhar no espelho e ver se a gente pode mudar alguma coisa. Você foi lá, identificou quem você é, né? Se olhou nos olhos e aí você se pergunta: eu posso mudar alguma coisa? Eu preciso mudar alguma coisa, né? O que eu realmente quero fazer? O que realmente eu preciso fazer? Então é bem interessante a gente perceber,
nesse momento em que a gente consegue se ver de verdade e entender, né? Dentro daquilo que você está vivendo, será que existe algo que eu posso fazer para me sentir melhor hoje? Né? Talvez conversar com alguém, talvez buscar informações e conhecimento a respeito do determinado assunto que eu quero mudar, né, que eu preciso melhorar. Então, quando a gente realmente se vê como a gente é de verdade e a gente consegue perceber o que a gente quer, né, como que a gente pode fazer para mudar, para melhorar algo, a gente sempre vai ter algo para melhorar, né? Nossa vida é uma construção sempre de evolução. Mas se naquele momento você falar, não, assim, hoje está bem, está tudo ok, está tudo bem também, né? Mas procura tomar uma atitude quando você terminar a sua observação diante do espelho, tá? Se olhe no espelho, faça todas essas reflexões e tome uma decisão, tome uma atitude, nem que a atitude for de não fazer nada, né? Então, se você chegar, hoje eu sou assim, assim e assim, e tá tudo bem, hoje eu não vou fazer nada. Você tomou a atitude de não fazer nada. Tem uma frase do autor do Poder do Agora, o Eckhart Tolle, que ele fala isso: uma atitude qualquer é melhor que uma atitude nenhuma, né? Nem que for para você não fazer nada, você toma a atitude de não fazer nada. Então, isso que às vezes a gente precisa na nossa vida, né? Outra coisa, que aí eu gosto muito de usar essa estratégia, que é a das autossugestões ou as afirmações positivas, né? Lembra no começo do nosso bate-papo que eu falei para vocês, né? Quantas crenças a gente tem, né? De se olhar no espelho, de se achar incapaz, se achar um fracassado, achar que nada dá certo para você, se achar um fraco, se achar gordo, se achar magro, né? E funciona muito bem quando a gente dá autossugestões positivas para nossa mente, para nossa autoimagem. Da mesma forma em que a gente traz a autoimagem negativa inconsciente, a gente pode colocar o contrário. A gente pode também ir se colocando afirmações e sugestões positivas que vão nos ajudar a melhorar, que vão nos ajudar a ter esse olhar mais gentil com a gente mesmo, né? Então, tem aí várias sugestões que vocês podem pesquisar, tem vídeos no YouTube que trazem muito bem essa questão das autoafirmações positivas, né? Tem alguns livros também que são bem direcionados, né? Que você pode curar sua vida. É um livro que tem bastante autossugestões positivas. E O Poder das Afirmações também, Milagre da Manhã, que são livros que trazem essa ideia de que a gente pode dar sugestões de como a gente quer ser, tá? E isso é muito forte. Isso vai apenas despertar as potencialidades que já existem dentro da gente, né? Porque muitas vezes a gente fica pensando assim, nossa, mas eu vou ficar falando isso, né? E eu não sou isso. Quem falou que você não é? Então, a hora que fala que a gente é um fracassado, a gente aceita. Mas na hora que alguém fala, né, que a gente é um ser de luz, que a gente é inspiração para as pessoas, que nós podemos ter aí sucesso na nossa vida, a gente não vai acreditar? Por quê? Né? Então, a gente precisa confiar mais em Deus mesmo, né? Confiar que nós somos criados por Deus, que nós somos construídos, né, por esse todo que nos permeia, que cuida de tudo.
E se nós fomos criados por Deus, nós vamos ser imperfeitos? Pensem bem, né? Somos filhos de Deus, somos criaturas de Deus, somos seres divinos e a gente é imperfeito, né? Então é bem interessante a gente fazer uma reflexão sobre isso, tá? E aí outra coisa para terminar, sem comparações. O seu corpo é o seu corpo, a sua personalidade é a sua personalidade, a sua história é a sua história. Não se compare com outras pessoas, se compare com você mesmo, né? Se compare com quem você foi ontem e mire em quem você quer ser amanhã. Olhe para a sua história, olhe para a sua vida, tá? Não olhe para a vida do outro, porque o que o outro está passando é diferente do que você está passando. Por mais que tenham, né, irmãos que sejam criados na mesma casa, é diferente, né? E aí a gente pode até fazer uma live depois sobre isso, que a gente tem também a questão da formação do próprio corpo, né, que são os doshas, os elementos da natureza que se combinam para formar o nosso corpo. Cada combinação gera um tipo de corpo. Então a gente não pode querer sempre ficar se comparando e querer ser igual ao outro, né? Porque nós somos únicos. Cada um tem o seu corpo, cada um tem a sua personalidade, cada um pode fazer as suas próprias regras de acordo com o que te faz bem, né? Então é bem importante a gente entender isso, né? Que a natureza, o universo, ela vibra em determinadas ondas que vão formar o nosso corpo e a nossa personalidade diferente um do outro. Ninguém é igual a ninguém. Então não se compare com outras pessoas. Olhe para você, só para você, tá? Se precisar de ajuda, busca um profissional, busca fazer uma terapia, uma psicoterapia. Se você tem doenças, né, que afetam muito essa percepção da autoimagem, que é o caso da depressão e de alguns transtornos alimentares também, né? Então é importante a gente buscar ajuda, porque isso não é o normal. O normal é a gente encontrar e se ver como realmente a gente é. Se tiver que fazer algo para mudar, faça. Mas olhe para você, veja o que faz bem para você e não fique olhando para o outro, né? Se veja como um ser divino, como um filho de Deus, como uma filha de Deus, perfeito que você é. A gente só precisa deixar desabrochar essas qualidades, essas potencialidades em nós, tá? Bom, pessoal, acho que é só. Eu queria só fazer aqui uma breve meditação com vocês, né? Pra gente entender um pouquinho mais, ter, né, essa compreensão, porque a gente fala, mas às vezes a gente não consegue absorver todas as palavras, não é? Então eu queria convidar vocês para a gente fazer uma pequena meditação agora, tá? Uma pequena oração, né? Uma vibração, como você quiser, tá bom? Sheila, obrigada a você, viu? Obrigado pela presença. Vai com calma, vai tranquila. Se precisar de ajuda, peça ajuda. A gente não precisa dar conta de tudo sozinho, tá bom? Vamos então fazer? Eu queria que vocês então fechassem um pouquinho os olhos, procurem acomodar, né? Se você puder ficar sentado, fechar um pouquinho os olhos, fazer uma respiração mais profunda, relaxar bem os ombros, né? Essa região que às vezes a gente fica tão tenso. Então solta bem os seus ombros. Puxa o ar bem profundo, solta o ar devagar,
E aí você vai percebendo o seu corpo aí agora, na posição que está. Não precisa mexer, não precisa ajustar, né? Vamos começar a fazer esse exercício de só observar. Sem querer definir, julgar, justificar, tá tudo bem. Respira. E se tiver alguma dor, algum desconforto, alguma angústia, alguma mágoa, respira fundo, tá tudo bem não estar bem também. Deixa a respiração fluir naturalmente. E aí, numa forma de oração, se você quiser ir repetindo mentalmente comigo, perdoa, suprema beatitude, meu erro de considerar-me ínfimo e desgraçado. Perdoa, verdade suprema, o erro que me tem feito presa da mentira. Perdoa, infinitude, a crença que me tem limitado. Perdoa, vida, a minha crença de morte. Perdoa, paz, o meu viver que tem sido intranquilo. Perdoa, plenitude, o vazio de quem se acredita incompleto. Perdoa, luz, que tenha sido a treva que tenho admitido ser. Perdoa, Pai, por não poder dizer ainda que somos um só. Mesmo assim, estarei sempre a afirmar: eu sou tu, beatitude, verdade, infinitude, vida eterna, plenitude e paz. Faça uma respiração profunda. Vai mexendo o corpo, vai abrindo os olhos. E que quando a gente se olhar agora no espelho, se reconheça, né, como essa vida, essa paz, essa plenitude que você já é. A gente só precisa deixar isso ser manifestado na nossa vida. Tá bom? Então, muito bem, gratidão pela presença de vocês hoje. Qualquer dúvida, podem me procurar, me mandar mensagem, tá? A gente tá lá no grupo do Telegram também com alguns conteúdos, então quem não tá lá no grupo ainda, depois se quiser entrar, pode entrar. O link tá na bio, tá aqui no meu perfil. E é isso, gente. Se olhem com gentileza, se olhem e percebam que nós todos somos seres de luz. Gratidão, namastê e até quinta-feira. Quinta tem live de novo, tá bom? Um grande beijo para vocês e até mais. Tchau, gente!